Olá, 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 boa tarde. É o Instagram e enviando. Eu sempre falo isso, mas eu vou sempre falar de esperar o Instagram enviar as notificações, os avisos. Eu vou avisar lá no grupo que estamos ao vivo. Eu tô aqui mexendo. O celular tá de um lado, o computador tá do outro. Estamos ao vivo no Instagram. Estamos ao vivo no Instagram. Tarará. O que vamos falar hoje? Falaremos de tanta coisa. Eu tenho falado esses 14 dias sobre medo. E a gente está chegando, né? Passamos da metade, né? Ainda não tem 14 dias, terá 14 dias, dia 21. E aqui o objetivo é lidar com o medo, né? Como coach de inteligência emocional, como educação emocional é uma área que eu gosto muito de lidar, porque a emoção às vezes atrapalha muito. E ela atrapalha muito porque a gente não sabe como lidar com ela. Eu acho que ninguém sabe direito como lidar com ela. E quando eu falo assim, ninguém sabe, porque deveríamos ter aprendido isso na infância, só que talvez nem os nossos pais, nem os pais deles só sabiam como lidar com isso. Um ou outro tinha mais equilíbrio emocional de um lado e mais equilíbrio emocional de outro. Porém, isso nem sempre é passado, né? Alguns pontos, sim, uma pessoa tem uma maturidade emocional num canto, mas não tem maturidade emocional no outro. E aí a gente vai levando a vida aos trancos e barrancos, achando que a emoção é algo que a gente tem que reprimir. Ou então a gente vai se passar por sentimentaloide, ou então a gente vai se passar por alguém que é fraco. Porque é muito emotivo, as emoções estão muito afloradas, blá blá blá, blá blá blá. Ou então, cuidado, é uma bomba relógio. Quando na verdade é só um ajuste. Não é o esconder essa emoção, é só um ajuste, né? Deixa eu enviar aqui. Vou enviar para algumas pessoas. Estamos aqui. Tô convidando o pessoal aqui. Vamos ver se o pessoal vem. O pessoal chega. Eu tava falando, antes de eu começar a enviar, tava falando do equilíbrio emocional, de como nós não aprendemos, não somos educados para isso quando criança, não somos educados para isso durante a nossa vida e cada um tem o seu jeito. Oi, Ju! Manda aviãozinho aí para mais pessoas. Eu vi a menina fazendo isso assim, ó, de aviãozinho, achei tão legal. Eu tava falando do equilíbrio emocional, ainda não entrei no tema propriamente de hoje. O tema de hoje a gente vai continuar falando sobre o medo e tem a ver com educação emocional, com equilíbrio emocional. E estava aqui contando que nós não aprendemos isso na infância. Porque até quem deveria ensinar não sabe. Quem deveria ensinar nossos pais é através até de modelos, né, de exemplos. E também de conversar para entender. Hoje que tem mais pessoas ligadas nisso. Valeu, Ju. Hoje que tem mais pessoas ligadas nisso, ligadas em... Olha, eu sei que é preciso de equilíbrio emocional, eu sei que é preciso entender como é que a criança está entendendo aquilo. Mas aí passou. A gente está aqui, adulto, tendo que lidar com isso. E agora entrando efetivamente no nosso tema, né? Da gente começar a criar
a encontrar, melhor dizendo, a autoconfiança. E como o nome diz, né, autoconfiança é algo que eu tenho que aflorar em mim. Eu não posso apertar um botão e aflorar em você. Você tem que fazer algo para isso aflorar. E esses medos, né, que ficam, a gente tem que parar de colocar a culpa no medo. Usar o medo de muleta. A gente está aqui, está aprendendo como lidar com ele atrapalha. Ele, em alguns momentos, é importante, mas se eu não aprendo a lidar com ele, eu vou continuar colocando a culpa de tudo no medo, a culpa de tudo na minha educação emocional, e aí eu volto lá para culpar os pais. Eles têm sua responsabilidade nessa deficiência de educação emocional? Sim. Mas agora, como adultos, devemos pensar como adultos, agir como adultos. E nessa ação, nesta ação, nós precisamos abrir mão de responsabilizar, de culpar o outro pelas nossas reações, pelos nossos medos. Entender que eu posso fazer algo para lidar com isso. Então vamos falar um pouco sobre essa autoconfiança, que eu preciso desse ponto de coragem para eu poder ultrapassar esse alerta que é o medo. Ele vai te contar várias histórias tristes, vai te contar várias histórias aterrorizantes. E você precisa ter equilíbrio emocional para entender que o que é fato e o que é imaginação. O que é fato, o que é um julgamento sobre o fato. O que é fato, o que é opinião. E aí vem o que é suas opiniões, os seus julgamentos, as suas análises, e o que é a análise de outras pessoas que você convive. Estou voltando nesse ponto porque ele é importante para essa construção. Porque no meio do caminho, quando você está se sentindo seguro, está se sentindo forte e acontece alguma coisa, se você não entendeu ainda aquela parte, não destrinchou, tu volta. E às vezes você volta ainda mais arrasado porque acha que nada dá certo na tua vida. Quando é simplesmente uma pedra que apareceu e que você já tem condições, ferramentas para tirar. Contam uma lenda, que eu não sei se é bem verdade, mas a gente repete, e acredito que seja, que quando elefante, né, no circo, para adestrar, pequenininho, eles colocam um grilhão nele, né, e ele não consegue, ele se esforça, se machuca, e não consegue se movimentar, não consegue sair dali. Então, quando ele cresce, quando ele fica um elefante adulto, pesadão, ele poderia muito bem andar e aquela corrente iria se quebrar. Só que ele está tão adestrado, tão condicionado mentalmente, de que ele não consegue. Olá, agora que eu vi a Ana Cláudia, a Ju voltou, o Carlos, a Linha. Está tão condicionado a mente que não consegue sair daquela situação, apesar de já ter forças para aquilo. Entendeu? O elefantezinho lá tentou, se machucou. E aí chega um momento que ele desiste de tentar fugir e aceita a corrente. Quando ele cresce, ele teria muito bem capacidade, com um esforço mínimo, de arrebentar aquilo, por causa da força e do tamanho. Só que ele não acredita mais. Ele não confia mais. Ele não vê as ferramentas, ele não vê o potencial que ele tem. E é isso que acontece com o medo na hora de você criar algo novo, experimentar, ultrapassar alguma resistência, porque tem os medos invisíveis que estão escondidos atrás de pequenas resistências que a gente tem, porque nós acreditamos que não temos a capacidade, porque uma vez
tentamos e não deu certo. Se uma vez tentamos e não deu certo, e aí vem o medo do fracasso, o medo das pessoas te apontarem, o medo do julgamento, de ser rejeitado socialmente de alguma forma, porque você é aquela pessoa que tenta, aquela pessoa que não consegue. Neste caminho, a gente precisa entender esse caminho da autoconfiança, né? A gente precisa entender que nós precisamos retestar coisas que acreditamos que não somos capazes. Esse é o desafio que eu vou acrescentar lá na lista nessa semana. Refazer coisas que você julgou que não era capaz, tinha medo. Escolhe alguma coisa que você já tentou fazer e que você não conseguiu. E que você ficou muito frustrado com aquilo. Tenta fazer de novo. Faça novamente. Só que agora faça com a cabeça de hoje. Porque hoje você não é a mesma pessoa que foi ontem. Muito menos a que foi há 1 ano atrás, 2 anos atrás. Sabe-se lá quando você tentou fazer isso. Talvez seja escrever alguma coisa, começar a criar um vídeo, um canal no YouTube, talvez seja mudar de emprego, talvez seja falar com alguém que você tentou, pedir alguma coisa, pintar, desenhar. Tenta novamente e olha com um olhar de adulto, com um olhar maduro, dizendo assim, tá, isso aqui eu fiz, não saiu legal, ou saiu melhor do que eu esperava. Ou eu falei e eu recebi aquele não, ou recebi um talvez, recebi um sim. E agora o que eu vou fazer? Você vai pensar como um adulto. Mas Dani, eu sou adulto, claro que eu penso como adulto. Mentira. Várias questões onde nosso emocional não está equilibrado, que o nosso medo está ferido, está em alerta máximo, nós voltamos numa idade pregressa, principalmente uma idade até os 12 anos. 12, 13 anos, assim. Então, onde aconteceram eventos, mesmo que sejam eventos que você pense hoje, tá, mas isso não seria coisa mínima. Mas aconteceram eventos que a carga emocional pode ter sido até maior do que o que de fato aconteceu. Você pode ter escutado uma mãe de um amiguinho brigando com ele e aquilo cravou emocionalmente de uma forma em você que você hoje nem sabe por que aquilo não fica na tua memória e você nem lembra. Mas tá lá, no teu registro, tá? No teu background, no teu inconsciente. E sabe qual é o lance? O inconsciente ele comanda muito mais do que o consciente. E nesse caminho para essa autoconfiança, esse desafio para essa semana, né? Até para começar a fazer, é escolher algo que você já quis fazer, que você tentou ou não tentou por medo, ou hoje não faz mais sentido para você tanto. Dá uma olhada com carinho se realmente não faz mais sentido, ou se simplesmente abandonou por acreditar que não é capaz. Por que eu quero que faça isso e mexa nesse vespeiro? Eu quero que você identifique quem você é hoje. Porque esse caminho da autoconfiança é um caminho trilhado por cada um. Eu posso dar dicas, colocar setas, propor trabalhos, propor frases e afirmações. Eu posso fazer uma sessão de liberação emocional, mas ainda assim, o caminho da autoconfiança é um caminho que eu faço sozinha. Posso estar bem acompanhada nesse caminho, mas ainda assim é um caminho onde a passada é minha, onde as dores são minhas, onde as alegrias são minhas. E eu decido se eu compartilho ou não. Mas não é o outro que vai me empurrar. O outro pode dar uma motivação, uma fala, alguma coisa que leve, mas quem continua somos nós. Cada um no teu caminho individual.
Então, ao mexer, ao refazer, pega algo que você desistiu de fazer e olha com o olhar de hoje. Quem é você hoje? Porque nesse caminho, que eu estou aqui falando de caminho, nesse caminho, se você sabe onde está, você não se perde. Se eu estou no meio de uma floresta e eu sei aonde eu não estou perdido, porque de alguma forma eu vou saber voltar para um ponto anterior, pelo menos isso. E aí, emocionalmente, se eu sei aonde eu estou, se eu sei, eu conheço as minhas capacidades, eu sei o que eu preciso aprender para continuar, o que eu preciso melhorar, o que eu já melhorei, o que eu já estou fazendo diferente. E isso é muito importante para fortalecer a autoconfiança, porque a autoconfiança ela não vive de força de vontade. A força de vontade ela serve para você levantar da cama. A força de vontade serve para um momento que você começou a bater um som, mas que te mantém caminhando, não é só a força de vontade. É você ter um objetivo, é você ter um propósito, é você encontrar pequenas alegrias nesse caminho. Alegria de, cara, eu consegui fazer isso, ou então, cara, eu dei o meu melhor nesse sentido. Sabe o que acontece? A gente tem a cultura de dizer assim, que se eu estou falando bem, eu estou negando tudo de errado. Então eu vou colocar tudo de errado para não acharem que eu sou algo soberbo ou alguma coisa assim. Tem algumas pessoas que levam para esse lado. Acho que quero te dizer uma coisa. E isso, assim, são além de aprendizados acadêmicos, é aprendizados na prática mesmo. Se eu não reconheço as minhas conquistas, minhas vitórias, eu não consigo caminhar para frente. E também não consigo melhorar. Porque olha só o que acontece. Tem o fato de eu reconheci que eu dei o meu melhor. Isso não significa que, eu dei o meu melhor, então eu não preciso fazer mais nada. Isso não é maturidade. Ainda está na infância que precisa ser guiado. Aí vai vir alguém e vai guiar essa criança. E vai dizer para essa criança, olha, legal, você deu o seu melhor. Próximo passo é aqui que a gente pode fazer diferente. Você já não é mais essa criança. Então olha com um olhar de adulto. Eu fiz o meu melhor com as ferramentas que eu tinha neste momento. Eu preciso aprender mais alguma coisa? Eu preciso aprender mais sobre mim para saber aonde eu estou emocionalmente, se eu estou num pico de raiva, se eu estou num pico de frustração, se eu estou num pico de tristeza, em que ponto emocional eu estou? E quando a gente fala de equilíbrio, né, emocional, que é importante nesse caminho, fala de equilíbrio emocional, se eu não sei exatamente aonde eu estou, como é que eu vou encontrar o equilíbrio para a situação que eu quero? Por exemplo, se eu estou numa situação onde eu preciso de ter força física, de estar sempre atenta, a ansiedade ela é importante estar nesse momento. Até a raiva, mas não a raiva de atacar, mas a raiva como força. E aí você começa a aprender a usar a tua emoção. Ela como força, e não assim, eu tô com raiva, não sei o quê, mas aquele sentimento de levantar, sabe? De, vou, mas eu não tô com raiva de ninguém, eu só usei aquela força. Porque aquela força é nossa, só que é direcionada para outras coisas. Então, vamos lá, eu sei onde eu estou, eu preciso dessa gana, eu preciso dessa agitação, que eu tô num projeto e tem que estar acordado, tem que estar virando, tem que estar fazendo isso, tem que estar fazendo aquilo. Meu ponto de equilíbrio não é um ponto onde eu tô zen. Muitas pessoas se confundem quando a gente fala de estar em equilíbrio emocional, equilíbrio energético, é que tá tudo alinhado. Tem um momento que precisa estar tudo alinhado. Mas cada momento na sua vida há um equilíbrio diferente. Isso eu tô construindo a escada da tua autoconfiança. Você precisa saber onde está para não estar perdido.
Então, se eu sei que eu estou num momento onde eu preciso de estar com sangue nos olhos, de eu estar trabalhando, eu estar fazendo um monte de coisa, eu estar agitado, não sei o quê, é um momento daquilo. Mas também reconhecer quando passou esse momento, eu preciso baixar um pouco a adrenalina, respirar fundo e entrar no próximo ponto. E aí eu parto para me conhecer. Tem alguns exercícios, se você vai fazer alguma coisa que você precisa de energia para falar, precisa de energia para fazer, é você ou cantar, mas cantar alguma coisa animada, onde a tua voz possa sair. Você dançar, mas dançar mexendo todo o corpo, porque a energia circula e você, o que acontece? A adrenalina circula. E você tem mais empolgação para falar, né? Você tem mais vitalidade para colocar o que você precisa colocar. E quando for o momento que eu não precisar dessa vitalidade, você baixa, você respira, tá? Meu ponto é outro agora. E aí você vai utilizar esses pontos de equilíbrio ao pegar uma coisa, um desafio seu, alguma coisa que você tentou fazer há muito tempo atrás e que você desistiu. Principalmente se você desistiu por medo. Você vai pegar aquilo e vai olhar. Vai olhar com um olhar novo, assim, oi, eu te conheço, já te vi, mas deixa eu me apresentar de novo. Prazer, sou Daniele, tenho 37 anos. Hoje já fui contadora, hoje não sou mais contadora. Hoje trabalho com fotografia, hoje trabalho com educação emocional. Hoje trabalho com numerologia. Hoje tenho um relacionamento estável. Se apresenta para esse novo processo. Diz assim, como eu posso realizar você? Pode parecer conversa de louco? Pode, mas quem não é um pouquinho louco? Me diga. Essa loucura vai te ajudar. Porque você vai encarar aquilo não mais com o teu olhar de criança ou o teu olhar de um adulto jovem. Se você é um adulto jovem, está aqui me assistindo. Mas com um olhar de criança, você vai olhar com o teu olhar atual. E joga a definição que você tem sobre você. Não importa se está certo ou se está errado. É como você se vê nesse momento. Tá, Dani, eu vou pegar um negócio e vou descobrir que eu ainda não sei. Olha de novo, vê se você não sabe fazer mais alguma coisa daquilo. Se aquilo não te dá uma pista, ou então você diz assim, eu tive medo de fazer isso, mas é ridículo. Mas eu não quero mais fazer. Você olha de novo para aquele desafio de muito tempo atrás e você vê para ele e olha assim, tá, eu tive tanto medo disso e hoje eu vejo que era só eu descobrir como é que faz isso. Porque eu preciso que você construa essa autoconfiança. A gente passou esses dias todos falando sobre medo, levantando os medos. E agora eu quero que você construa essa autoconfiança baseado aonde você está emocionalmente. E entender aonde você está fisicamente. Aonde você está. Onde você está agora? Olá, olá, olá. Onde você está agora? Nesse momento, você está a resolver uma mudar de vida, ou está se aposentando, ou está com um filho novo, está num outro momento de vida. Então você é uma outra pessoa. Você precisa de que tipo de energia? Você precisa de uma energia com adrenalina lá no topo para você aprender coisas novas, encarar coisas novas, ou você precisa estar numa adrenalina mais baixo, mas você precisa estar atenta a tudo que está acontecendo. Onde você está? Eu estou repetindo isso porque parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Quando eu sei onde eu não estou perdida. E isso vale também para o meu estado emocional. Se eu sei aonde eu estou emocionalmente, eu não estou perdida. E por que isso ajuda na minha autoconfiança? De novo, porque se eu sei que eu estou num período que eu estou muito triste,
e que se eu for fazer alguma coisa vai abalar ainda mais essa tristeza, eu preciso encontrar alguma ferramenta dentro de mim ou pedir alguma ajuda para que eu saia desse momento de tristeza ou para que eu consiga entendê-lo e ir para frente. Não fica perdido. Quando eu falo do momento de onde eu estou. E aí eu volto para aquelas dicas super básicas que eu falo sempre da postura. E eu vou sempre repetir essas coisas da postura. Por quê? Primeiro porque eu aprendi na pele como a minha postura me deixava mais retraída, com mais medo, né? Aprendi que eu ficar muito curvada, eu estava me recolhendo, eu estava me escondendo do mundo. Tá, mas às vezes você quer se esconder do mundo, mas você não precisa se esconder desse jeito. Você pode se esconder de outras formas. Levanta o ombro, abre o ombro. Principalmente se você tiver que fazer alguma coisa. É o momento, olha, eu preciso... Deixa eu pensar aqui. Eu preciso ter aquela conversa chata sobre não deixar a toalha molhada em cima da cama pela 1000ª vez. Tô dando um exemplo. E aí você já fica lá cansada, estressada. Eu vou ter que reclamar disso de novo. Muda a postura. Se você não tiver outra coisa, eu dei um exemplo bobo, mas se você não tiver outra coisa, a não ser que você precisa assim, eu preciso falar isso tá me incomodando e eu preciso falar isso de novo. Se eu não falar isso, eu fico muito incomodada, né? Isso normalmente é uma reclamação mais feminina. Levanta teu corpo, levanta tua cabeça, fica um tempo olhando para o alto, respirando, prestando atenção no ar entrando e no ar saindo, no ar entrando e no ar saindo. E aí você está fazendo alguma coisa e aí dá errado. Aí você está fazendo de novo, aí dá errado. Tá fazendo, olha, isso aqui, em vez de ficar perdido numa situação confusa, assim, tá, que emoção eu estou sentindo agora? Eu tô me sentindo frustrado, tô me sentindo com raiva. Tudo bem, me sentindo frustrado, raiva, o que mais? Tô triste. E deixa isso sair. E olha de novo, tá? Nesse aqui que deu errado, o que eu posso fazer diferente para dar certo? Ou alguém já fez isso e deu certo? Esses pontos que eu tô colocando hoje, eu tô voltando, né, que é o tema de hoje, que é a autoconfiança. É para você perceber que esse caminho, ele é totalmente solitário no fato dele depender das tuas ações. Eu escolhi fazer isso, eu vou fazer, eu preciso fazer. Às vezes não adianta nada eu estar com uma pessoa me ajudando, me dando orientação, e se eu não faço o que essa pessoa está me orientando? Se eu não faço o que essa pessoa está me orientando, como eu vou saber se vai dar certo ou não? Porque esse caminho do autoconhecimento é completamente você com você. Você com o teu corpo, você com o teu espírito, você com a tua alma. E como eu falei lá no início, a força de vontade, você pode dizer assim, eu não tenho força de vontade para isso. A força de vontade, ela é só um peteleco, sabe? Um empurrãozinho. Não é a força de vontade que vai te levar, porque você está fazendo força. E uma hora cansa de fazer força. Uma hora você tem que entrar no automático, no ter prazer em fazer aquilo. Força de vontade para levantar da cama, força de vontade naquele momento que dá um sono e você tem que fazer alguma coisa, força de vontade para encarar. Aí ela é necessária. Mas para colocar para frente, para você dar continuidade, você vai precisar colocar muito mais de você do que só força de vontade. Muito mais do seu comprometimento
eu estou comprometido com isso, eu estou comprometido em fazer aquilo. Parece falando assim, nossa, um bando de puxões de orelha, né? Não deixa de ser puxões de orelha, mas esse caminho para eu ativar essa autoconfiança, de eu encarar meu medo, de eu ir lá e falar assim, meu objetivo é esse, meu objetivo era fazer isso. Meu objetivo, por exemplo, quando eu fiz a primeira vez o Caminho de Santiago, meu objetivo era fazer o Caminho de Santiago, um caminho de 30 dias. Caminhando de 30 dias, meu objetivo era chegar lá em Santiago. Meu objetivo era chegar lá em Santiago. Então, eu caminhei os 30 dias. Tem uma hora que não é força de vontade, não é teu corpo. Você não sabe mais o que está te movendo. Mas você sabe que você tem um objetivo. E naquela época eu tinha colocado na minha cabeça que eu ia completar aquilo. O que você quer completar? O que você quer chegar ao final? Dizer assim, eu terminei isso. Isso eu posso dizer que eu terminei. Pode ser uma faculdade, uma nova faculdade. Pode ser uma viagem que você está planejando e não tá indo. Pode ser começar a escrever um livro, começar a escrever um blog de poesias. Pode ser tanta coisa que eu nem consigo imaginar a variedade de coisa. Pode entrar para o mundo da música. Pode ser assim, eu preciso me descobrir, eu preciso me conhecer. Para isso você vai precisar de entender onde está teu equilíbrio emocional. Em que ponto que ele está. E se aquele que você está é o ideal para o que você está fazendo. Primeiro ponto é observar isso, tá? Observar onde você tá nessa escala. Falei que eu sou ilustradora, né? Que eu fico desenhando no ar o que eu estou falando. Imagina que aqui tem uma tela com vários pontos. E você tem que descobrir em que ponto você está. E se esse ponto condiz com o que você está fazendo, com o que você quer. Com o que você quer enfrentar. Nesse sentido, a nova tarefa, né, é escolha algo que você já desistiu de fazer. Escolha algo que você pensou que não era para você porque você tentou e não deu certo. Pega isso. Olha para isso com o olhar do adulto. O olhar de quem você é hoje, com todas as experiências que você já viveu. Não só com as experiências ruins, com as experiências boas também. Porque a vida não é feita só de fracassos e derrotas. Tem vitórias. A diferença é que a gente não contratou um trovador para cantar por aí as nossas vitórias. A gente só contratou um trovador para contar por aí as nossas derrotas. As nossas derrotas a gente fala, a gente reclama, a gente joga na cara, a gente reclama com a gente. Mas e as nossas vitórias? Agradeceu por elas? Olhou para elas? Então, pega isso que você deixou de fazer, que você desistiu, que você, por medo, por covardia, por seja lá o que for que passar pela tua mente, que você pensou aí agora quando eu falei isso, é a primeira coisa que você pensou quando eu falei isso. E olha, tá, eu parei isso por quê? Pode ser que você chegue à conclusão que você parou isso porque realmente não tinha sentido. E tá tudo bem. Mas que essa conclusão seja de verdade, tá? E é isso quem vai saber isso, é você. Pega, olha, o que a adulta de hoje, o adulto de hoje pode resolver disso, pode fazer disso. Esse é uma das tarefas, né? Os desafios. É você pegar e comentar lá no grupo. Se o que você fez, o que você pegou, o que você achou, se você achou difícil, se você viu que você tinha que aprender XYZ, ou se era uma coisa completamente diferente. Eu tô aqui e vou falar pra vocês o que já coloquei lá no grupo do Telegram. Se você não tá lá no grupo, o grupo do Telegram tá lá na minha bio. Eu vou ler aqui.
Fazer algo que te dê medo. Foi uma das primeiras coisas da primeira live, né? E a pergunta era: o que eu faria se eu não tivesse medo? O que você faria se o medo não impedisse? O que você faria se você não tivesse uma resistência? Se você não tivesse um receio de qualquer coisa, do que vão pensar, do que vão dizer? O que você faria? E aí você encontrou esse algo que te dê medo, faça hoje, né? Uma das tarefas, e aí refaça, vai fazendo todas essas pequenas coisinhas que você tem resistência e observe a emoção. Tá vendo que eu estou trabalhando a emoção já desde lá das primeiras. Tenha em mente o que faria se não tivesse medo. E aí a gente começa a trabalhar um pouco da autoconfiança. Que medo tinha quando era criança e que hoje não tem mais? Qual medo você tinha quando era criança e que hoje não faz sentido pra você? Eu tinha medo de subir escada quando era criança. Eu andava pela escada assim, botando a mão na parede. Fazer aí a respiração que eu falei pra vocês. Você respirar. Deixa eu voltar aqui pro ponto. Você respirar, mas respirar da seguinte forma: inspirando, expandindo o peito, deixando o ar ir até o baixo ventre, na hora de soltar, bufando. Isso limpa. Ele baixa a bola do ego para ele não ficar falando assim: não faz isso não, que vão pensar da gente, blá 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 blá. Respira e solta o ar bufando, como se estivesse bufando mesmo, reclamando. Sabe? Vira até o olhinho se quiser. Mas faça isso pelo menos umas 3 vezes devagar, não é rápido. Você vai encher o peito, deixar o ar até o ventre, baixo ventre. Aí de novo. Isso dá até uma energia, né? Baixa o mínimo umas 3 vezes. E o outro ponto é o de agradecer o medo. É agradecer o alerta, porque o medo ele é natural nosso, faz parte do nosso instinto, ele é um sistema de alerta que nós temos para nos mantermos vivos. Caso ele esteja desregulado, você precisa consertar. Só que ele não é uma máquina que você vai consertar. Você agradece. Obrigado pelo alerta. Obrigado pelo aviso. Obrigado por trazer a minha consciência a esse perigo. Mas eu tomo a minha decisão. Eu assumo o controle. Muito obrigado por ter me avisado. Mas agora a decisão é minha. Por que isso? Porque o alerta pode estar desregulado. Você vai avaliar este alerta. E vai avaliar com vários outros sentidos, mas você precisa avaliar esse alerta. Tá bom? Então, muito obrigada. A gente vai encerrando por aqui. Alguém tem alguma pergunta? Hoje eu nem fiquei olhando o chat direito. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Lá, olha, amigos. Bom, se não há perguntas, não há dúvidas, qualquer coisa pode colocar as perguntas e dúvidas lá no grupo, tá? No grupo do Telegram. Mais uma vez, o grupo, para quem não tá no grupo do Telegram, o grupo do Telegram tá na minha bio. E lá tá o replay de todas as aulas. Vou colocar de ontem, porque estava no Instagram até agora, né? Vou colocar de ontem. E mais tarde, hoje, no final do dia, eu coloco a de hoje também. Vou refazer todos, a listagem lá dos replays, para você assistir. Pode colocar suas dúvidas lá. E eu vou escolher uma pessoa que estava aqui ao vivo, que está lá no grupo também, para receber
uma sessão gratuita, né? Lembrando que desde terça-feira estou fazendo isso, estou dando uma sessão gratuita para quem está participando do ao vivo, para quem está no grupo, e hoje já tivemos 3 sessões e foi muito legal, muito gratificante ver assim evoluindo pontos de medo, pontos do emocional, abrindo caminho, abrindo a visão. Então, espero vocês, vou botar a pessoa que vai receber essa sessão, essa mini sessão, né, de meia hora, esse bate-papo elucidativo, no story do Instagram e aviso lá no grupo, tá bom? Então, beijos, tchauzinho, até amanhã, 12h aqui. Se você não recebeu notificação, vai lá no meu perfil, ativa as notificações, porque o Instagram ele não manda para todo mundo, ele manda de forma avulsa. E é dele, normal dele. Ele manda para algumas pessoas. Se você começa a ativa a notificação, ele percebe que você quer ver, ele continua te mandando. Então, vai lá, ativa a notificação. E se você não recebeu, sabe que eu estou aqui 12h, né? Vai lá no perfil 12h12, vai lá no perfil e clica aí, já deve ter começado. Tá bom? Então, beijo mais uma vez. Tchau, até amanhã.